Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. O yoga é uma filosofia de vida que teve a sua origem na Índia há mais de 5.000 anos e tem como principal objetivo a evolução do ser humano em todos os aspectos de sua existência. Essa prática promove o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Atualmente, essa técnica não é conhecida apenas como uma filosofia de vida, mas também como um sistema holístico que trabalha o corpo e a mente ao mesmo tempo. O yoga trabalha as emoções e ajuda as pessoas a agir de acordo com os seus pensamentos e sentimentos. No Brasil, o yoga chegou no final dos anos 40 por intermédio de um francês chamado Léo Costé. Ele criou uma abordagem integral do yoga e ministrava palestras no Rio de Janeiro para explicar as suas características. No início da década de 50, o francês construiu um centro de yoga em Resende, Rio de Janeiro, que foi considerado o primeiro espaço para estudo e prática, segundo alguns relatos. Essa técnica milenar oferece diversos benefícios para a saúde física e mental, e por isso o Balaio de Ideias foi em busca de mais informações sobre esse tema sugerido por um de nossos seguidores. Dessa forma, encontramos Richard Vieira Baldo, um praticante de yoga desde 2013 e professor desde 2015, formado pelo Shivan Yoga Asahan de Ouro Preto, mas também com vários outros cursos na área. Richard recebeu o Balaio de Ideias em seu espaço e nos contou como essa prática transformou a sua vida e a vida de vários de seus alunos. Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre a prática do yoga, né? Como funciona o yoga? Então, o yoga, a gente tem essa ideia às vezes do que o yoga é uma coisa só. E a gente faz muito essa fantasia do yoga como sentar, fechar os olhos e ficar meditando, imóvel. Mas o yoga, na verdade, ele é um conjunto de técnicas. São várias coisas que a gente faz durante uma prática de yoga. Então, uma prática de yoga, a gente faz as posturas do yoga, que são movimentos corporais. A gente faz os pranayamas, que são as respirações, são as técnicas respiratórias. A gente tem as meditações, que são algumas de ficar estático, respirando, fazendo uma introspecção. A gente tem outras técnicas, como os bandhikas, que são contrações que a gente faz com o corpo. Tem o relaxamento, que é uma técnica de relaxamento no final da prática. Então o yoga, ele é um conjunto de técnicas, ele não é uma coisa só. Ele é várias técnicas que compõem uma prática de yoga. E essas técnicas, elas têm como objetivo o autoconhecimento e a liberdade, a libertação. Então as técnicas do yoga, elas são técnicas de autoconhecimento. E quem faz o yoga tem a experiência de todas essas técnicas ou isso é dividido em categorias, por exemplo? Não, todas essas técnicas, uma aula é muito versátil, uma prática de yoga, né? Eu falo isso porque a gente tem muito essa ideia do yoga como algo monótono, parado, né? A gente ouve muitas pessoas falando, não tenho paciência para o yoga, quando não conhece, né? Porque na realidade é uma prática muito versátil. Numa prática de yoga convencional, aqui no dia a dia, acontece um monte de coisas, né? Numa prática só. Então, tudo isso que eu falei acontece numa mesma prática e todo mundo faz. E normalmente, quem vem procurar o yoga, vem procurar por algum problema de saúde ou seria justamente para esse autoconhecimento? Olha, é bem diversificado também. As pessoas, elas procuram o yoga, às vezes, num momento de dificuldade, elas têm essa ideia do yoga como uma forma de se espiritualizar. Então, às vezes, em algum momento de sofrimento emocional, alguma dificuldade, assim, elas buscam o yoga. Elas buscam muito também como uma alternativa para uma prática física. Eu não gosto de academia, eu não gosto de pilates, eu quero tentar uma coisa diferente. E vem atrás do yoga. Algumas vêm por questões físicas, no sentido, estou com dores nas costas e acho que o yoga pode ser bom. Então é bem diversificado, assim, tanto as pessoas buscando
conforto emocional, né, uma espiritualidade, o autoconhecimento como uma forma de amenizar o sofrimento emocional, ou para procurar uma prática física, um hobby ou uma válvula de escape, né, alguma coisa para um relaxamento. É bem diversificado o motivo que traz as pessoas para o yoga. Então quer dizer que o yoga ele traz benefícios físico, emocional, espiritual, é um conjunto. É, porque assim, ele é uma prática física. Se a gente olha na Índia, eles vão definir o yoga como prática espiritual. Às vezes a gente falando assim, prática espiritual, fica um pouco abstrato, vago. Mas aí eu gosto de falar prática de autoconhecimento, porque lá para eles é isso. A espiritualidade é sinônimo de autoconhecimento, é você se conhecer mais profundamente. E esse se conhecer mais profundamente para eles está relacionado à espiritualidade. Então o yoga, ele é uma atividade física, porque tem as posturas que são físicas, tem os movimentos que são físicos e que são intensos, né? Então é uma prática física que muitas das vezes é intensa. Tem essas práticas respiratórias que geram a introspecção, né? A gente fecha o olho para aquilo que está fora, mas a gente está abrindo o olho para aquilo que está dentro, né? Está olhando aquilo que está acontecendo dentro da gente. Então tem os benefícios de uma prática física, de você se tornar uma pessoa mais flexível, de você se tornar mais forte, de você realmente melhorar aquelas dores que são comuns do sedentarismo, porque você está movimentando o seu corpo. A respiração, ela está muito relacionada às emoções. A gente aprender a respirar e controlar o fluxo respiratório auxilia muito no processo de entender as emoções e controlar as emoções também. Então tem esses benefícios emocionais também. Mas o que eu acho mais importante, o que mais se sobressai na prática do yoga, é o autoconhecimento. É você se conhecer de uma forma mais profunda. Porque quando a gente não se conhece, a gente sofre muito. A gente sofre por não se entender. E quando a gente está na prática do yoga e a gente cria toda essa rotina de entrar em contato consigo mesmo, de olhar para dentro, de acalmar um pouco e perceber o que você está sentindo, você vai aprendendo a lidar com as coisas que existem dentro de você. Porque quando a gente está numa prática de yoga, a gente está olhando para dentro para ver o que tem lá. E a gente não seleciona. Eu não quero olhar para dentro para ver arco-íris e borboleta. Eu quero ver tudo que tem lá. A gente não quer selecionar o que a gente vai ver, né? A gente não olha para dentro e vê só a parte boa do que existe dentro da gente. A gente olha para dentro e a gente vê as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas vergonhas, os nossos medos. Então, esse processo de autoconhecimento é para ver o todo. É olhar para dentro e ver tudo que tem dentro de você, as coisas boas e as coisas ruins. E aí, quando a gente olha naquele primeiro impacto, né, de olhar para dentro, às vezes a gente se choca com aquelas coisas que estão ali, se assusta, mas aos poucos a gente vai administrando, a gente vai aprendendo a conviver com os nossos medos, a gente vai aprendendo a conviver com a nossa raiva, com a nossa ira, vai aprendendo a conviver com as coisas que estão dentro da gente. É fácil conviver com o que é bonito, prazeroso, alegre, feliz, e é mais difícil conviver com aquelas coisas que de uma certa forma constrangem a gente, né? Os nossos medos, as nossas vergonhas. Então o yoga, ele é um processo de olhar para o todo. E é isso que eu acho mais importante do yoga. Mais do que aplacar o estresse ou a ansiedade, ou de você se tornar mais flexível. Claro que tudo isso é ótimo, é excelente, né? Os benefícios do yoga são ótimos, mas pela minha perspectiva pessoal, esse processo de você entrar em contato com as camadas mais profundas de você mesmo é a joia do yoga, assim, é o ouro da prática. Você se conhecer mais profundamente. Quando a gente se conhece mais, a gente sofre menos. Então, para mim, o principal do yoga é o autoconhecimento. Já teve, por exemplo, uma pessoa, você recebeu uma pessoa e depois de um certo tempo ela compartilhar com você sobre a melhoria que ela teve, um feedback de alguém assim? Muitas pessoas chegam no yoga pelo sofrimento, né? De estar passando por um final de relacionamento, por um término, por rompendo um casamento ou coisas assim. E aí ela entende a prática como uma forma de se harmonizar de novo, de se aproximar de si, de se reconhecer. Então tem muito feedback, sim, das pessoas que colhem esses benefícios do yoga. E é nítido a evolução da pessoa conforme ele está fazendo o yoga? É muito visível, sim, em
vários sentidos, tanto na parte física, né, de você notar que a pessoa está se desenvolvendo nas posturas, está se desenvolvendo na meditação, nos pranayamas, nas respirações, quanto nesse processo de viver a vida de uma forma mais leve, né, de aceitar as coisas que tem dentro e conseguir lidar com a vida de uma forma mais leve mesmo. E como que o yoga entrou na sua vida? Como você se classifica antes do yoga e depois do yoga? Eu comecei a praticar yoga eu já estava assim, tinha uns 20 e poucos anos, fui em 2013. Cheguei no yoga pelo sofrimento, eu estava muito perdido, eu tinha rompido um relacionamento, eu estava completamente desorientado, eu estava assim, já na vida adulta, mas assim, o final da adolescência, assim, e eu bebia muito, saía muito, estava muito compulsivo, eu era muito reativo, né? Eu tinha muita raiva dentro de mim, as coisas aconteciam, eu simplesmente reagia, eu não conseguia refletir sobre os meus problemas, sobre tudo que acontecia comigo naquela época. E aí eu comecei a praticar em 2013, eu lembro que eu fui num festival de música e nesse festival tinha umas aulas de yoga. E eu vi essas aulas acontecendo, mas eu tive vergonha, não consegui ir praticar. E aí fui em outra cidade. Quando eu cheguei em Frutal, tinha aberto uma escola de yoga aqui em Frutal, isso em 2013, com um homem, um cara aqui de Frutal e uma mulher de BH. Eles abriram uma escola aqui e eu fiz a minha primeira aula em 2013 e desde a primeira aula eu fiquei assim, apaixonado, fiquei enlouquecido. Eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida, porque tinha tudo que eu gostava, assim, apesar de que na época eu estava meio sedentário, eu sempre gostei de práticas físicas. E aí quando eu fiz aquilo, aquela introspecção, aquela música mais calma, aquela meia luz, assim, um ambiente acolhedor, um pouco mais escuro, um incenso, aquela coisa de ficar de olhos fechados, em silêncio, aquilo tudo para mim era muito exótico e era muito, despertou muita curiosidade em mim, assim, eu queria ir além, eu queria conhecer mais aquilo. E aí foi uma transformação radical na minha vida, de tudo, assim, a minha relação com os meus pais, a minha relação com os meus amigos, a minha relação comigo mesmo e tudo, assim, foi uma transformação radical daquele período para agora, assim, né, daquele antes do yoga e depois do yoga. E o yoga, ele é isso, ele é transformação, porque quando você começa esse processo de autoconhecimento, ele acontece assim, no primeiro momento a gente está no desconhecido, as coisas estão só acontecendo, a gente não consegue entender porque as coisas ficam se repetindo e a gente fica naquela frustração, naquela coisa. E aí quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente vai entendendo aquelas coisas que estão dentro da gente e no momento que a gente entende aquilo que está acontecendo dentro da gente, aquilo se transforma. E aí o processo recomeça, porque quando se transforma você volta para o desconhecido e aí você começa de novo a se observar, a entender as coisas que estão acontecendo dentro de você e aquilo vai se transformando. Então é sempre assim, o processo do autoconhecimento ele é um processo contínuo. Eu me conheço, na medida que eu me conheço, eu me transformo numa coisa diferente, numa coisa nova. Quando eu me transformo, eu volto para o desconhecido. Aí eu volto ao processo de me conhecer, quando eu me conheço eu me transformo. Então é um fluxo, é como se fosse um rio, assim, né? O autoconhecimento é sempre uma transformação, seguida de transformação, e foi isso que aconteceu comigo. Em 2013 eu me transformei e me abri assim, para essas práticas de autoconhecimento, essas práticas meditativas. Tanto é que tomou conta da minha vida completamente. Naquela época eu não sabia o que fazer da minha vida, foi em 2013. E aí em 2015 a minha vida já estava completamente organizada e alinhada nesse caminho. Assim, em 2015 eu comecei a dar aula de yoga já logo em seguida. Assim. Então foi um processo muito louco para mim, que até hoje eu fico pensando assim, nossa, foi incrível, assim, porque tudo aconteceu muito rápido, em pouco tempo o yoga tomou conta da minha vida. E você acha que por você ter se transformado tanto, você quis levar isso para outras pessoas, por isso que você começou a dar as aulas? Sim, é sempre uma coisa que eu analiso muito, eu penso isso até hoje, assim, quando eu estou estudando, quando eu estou praticando, eu sempre penso assim, caramba, isso é a coisa mais legal que eu já estudei, que eu já conheci na minha vida, e eu quero
dar oportunidade para outras pessoas conhecerem, ainda mais assim, a gente que está aqui numa cidade menor, né, tem poucos recursos para conhecer outras coisas, para ficar viajando e tal. Aí eu sempre penso nisso assim, de que estar em Frutal e poder ensinar yoga para as pessoas é um privilégio, assim, é muito legal poder ter em mãos uma prática tão profunda e ao mesmo tempo que é muito profundo, é muito divertido, é muito gostoso de fazer e poder passar isso para frente para as pessoas. Você, né, que teve essa transformação na sua vida, que mensagem, que recado você deixaria para as pessoas que às vezes nesse momento, né, também estão passando por dificuldades e não estão sabendo o caminho a seguir? Eu acho que quando a gente está nesses processos de muito sofrimento, decepção, frustração, fica muito difícil a gente ter um olhar otimista em relação à vida, né? Mas é sempre importante a gente exercitar essa ideia de que a vida pode ser mais, que a vida é movimento, que as coisas que a gente está passando no momento, elas são passageiras, elas se transformam e que a certeza que a gente tem é que uma companhia que a gente vai ter já do momento que a gente nasceu até o momento da nossa morte é a nossa própria companhia. E quanto mais a gente lapida a nossa relação com nós mesmos, mais fácil é de lidar com os problemas e mais fácil é de viver uma vida mais feliz, mais leve. Porque a gente é a nossa relação com nós mesmos, né? A gente precisa construir uma amizade com quem a gente é. Então, é sempre nesse caminho de melhorar sua relação com você mesmo e acreditar que a vida pode ser mais. A prática do yoga não fortalece apenas o corpo, mas também inspira pessoas em todo o mundo a buscar o equilíbrio e o bem-estar físico e mental. Lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade para crescer, aprender e se fortalecer. E a nossa jornada da evolução pessoal é como escalar uma montanha. Às vezes o caminho é íngreme, mas a cada passo estamos mais perto do topo. Não deixe de seguir o nosso balaio de ideias, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e dando o seu like. Nós estamos sempre aguardando a sua sugestão pelo nosso e-mail ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. Busque sempre o seu equilíbrio e nunca perca a fé. Namastê!